tema do nosso estudo de hoje, como Paulo anunciou, é Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma frase pronunciada por Jesus, das mais conhecidas por todos os cristãos, por nós espíritas, por nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, né? E na tarde de hoje, nós vamos recordar qual foi o contexto em que Jesus pronunciou essas palavras, a quem ele se dirigia, onde ele estava. Ele estava lá no norte da Palestina, onde ele ficou a maior parte do tempo, lá na Galileia, principalmente em Cafarnaum, ou estava lá em Jerusalém, na grande capital, cidade cheia de pessoas, né? Quem testemunhou essa frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele falou para um grande público, num ambiente aberto, ele falou num ambiente reservado, talvez para os apóstolos, né? Então a gente perceber o contexto em que as palavras foram ditas nos ajudam a alcançar a profundidade dessas palavras, como Paulo alertou a gente, né? Que tem que buscar a profundidade das palavras. Então a primeira questão que nós vamos examinar é essa: qual foi o contexto quando Jesus pronunciou? E depois, na sequência, nós vamos examinar essa frase palavra por palavra. Então vamos começar com o eu sou. Essa expressão, na nossa língua portuguesa, o eu sou não tem nenhum significado especial, né? A gente usa no dia a dia, né? Eu sou espírita, eu sou professor, eu sou de Brasília. E nas demais línguas também não tem um significado especial, mas na língua hebraica, que é a língua, né, da religião dos judeus, da religião judaica, ela tem um significado muito especial, o eu sou. Então precisamos tomar conhecimento disso para a gente perceber o significado, a força dessa frase que Jesus pronunciou. E depois vamos analisar o caminho, né? Eu sou o caminho. Será que esse caminho é um percurso de um lugar ao outro? Ou tem um sentido espiritual, como Jesus falou? O que é o caminho? O que significa ser do caminho? Ou estar caminhando com Jesus? Eu sou o caminho, a verdade. E o que é a verdade? Será que existe uma verdade absoluta, integral? Ou as verdades são relativas? E finalmente Jesus diz que Ele é a vida. O que é a vida, né? Será que é no sentido, como na maior parte das vezes nós compreendemos, a pessoa está viva, quer dizer que ele está encarnado, né? Ele está morto que desencarnou. É nesse sentido que está vivo? Nós vamos ver que não. Jesus usa essa palavra, que ele é a vida, no sentido espiritual. E qual o significado de estar vivo, né? Então essas são as questões que nós vamos examinar na tarde de hoje, procurando, claro, verificar qual a aplicação disso nas nossas vidas práticas, né? Quais são os benefícios que esse conhecimento pode nos ajudar a viver a vida de uma forma mais equilibrada, mais pacífica e sermos pessoas mais felizes, que esse é o desejo de todos nós, né? Então o Evangelho, ele tem esse objetivo na nossa vida prática hoje. Na hora que a gente sair daqui para nossas casas, a gente já pode começar a utilizar esses conhecimentos para vivermos a vida um pouquinho melhor do que ontem. E vamos examinar então essa frase à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Ok? Então, vamos começar recordando qual foi o contexto em que Jesus pronunciou essa frase. Então, convidamos a todos a voltar no tempo, né? Usando a nossa imaginação. Vamos visualizar a cena que nós vamos recordar. Há 2000 anos, na Palestina, estava o nosso Mestre Jesus reunido na cidade de Jerusalém com os apóstolos, em um grande ambiente, numa sala, para celebrar a ceia, aquela que ficou conhecida como a última ceia de Jesus com os apóstolos. Segundo os estudiosos, foi numa quinta-feira da chamada Semana Santa, né? Naquela quinta-feira, Jesus faz a refeição com os apóstolos. Como nós sabemos, depois da refeição ele lavou os pés dos apóstolos e ele conversa com eles numa atmosfera de muita emoção, porque Jesus anuncia aos apóstolos
chegou o dia. É hoje que vai acontecer tudo o que eu tinha anunciado, que ele seria preso, julgado, condenado e morto. E quando eles saíssem dali, daquela casa ali em Jerusalém, eles iriam para o Monte das Oliveiras, ali nas cercanias de Jerusalém, onde Jesus estava, durante aquela semana, ele estava pernoitando lá. E quando eles chegassem lá nos Montes das Oliveiras, 1 hora depois, 2 horas depois, ele seria preso. Na quinta-feira à noite. Na sexta-feira seria crucificado e domingo ressuscita. Então nós estamos nessa casa lá em Jerusalém. E a cidade estava repleta de gente, porque todos foram lá, os judeus, para celebrar a mais importante celebração da religião judaica, que é a Páscoa. Jerusalém estava cheia. E Jesus, num cenário, numa casa que alguns estudiosos atribuem a ser de José de Arimateia. E Jesus então conversa com os apóstolos, preparando eles para aquela noite desafiadora, que seria a despedida deles. E já no final da conversa, no final do diálogo, Jesus diz assim: há muitas moradas na casa do Pai. Se não houvesse, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Mas quando estiver pronto, eu virei para buscá-los, para que onde eu esteja, vós também estejais. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí o Tomé, que é um dos apóstolos, aquele que era mais questionador, provavelmente levantou a mão e falou: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Então veja que o Tomé fez uma pergunta para Jesus. Como é que a gente vai saber o caminho se não sabemos para onde o Senhor vai? É aí que Jesus então pronuncia essa frase, falando para o Tomé, para os demais apóstolos e para todos nós. Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então esse foi o contexto que Jesus pronunciou essa frase. Na parte final dessa reunião, o Judas não estava mais lá. Então quem testemunhou? Os 11 apóstolos. Numa quinta-feira, no final da tarde, Jesus pronunciou essa frase. Vejam que ele tinha dito, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí o Tomé questionou: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Então o assunto era o caminho. Então Jesus poderia ter respondido simplesmente assim: eu sou o caminho. Podia ter parado a frase. Mas ele não parou. Ele acrescentou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus deu uma resposta mais extensa? Não sabemos. Mas nós temos condições, graças às obras espíritas de Allan Kardec, de Chico Xavier e outros, compreender o que significa cada uma dessas palavras. É o que nós vamos estudar hoje. Então esse é o contexto em que Jesus pronunciou essas palavras. Certo? Estava em Jerusalém, quinta-feira, horas antes, no finalzinho da última ceia, quem testemunhou? 11 dos apóstolos. Então vamos analisar agora o eu sou. O que significa eu sou na língua hebraica, que é a língua em que foi escrito o Velho Testamento, que é a religião judaica. Para entendermos isso, nós vamos recorrer aos primeiros livros, o que nós cristãos chamamos de Velho Testamento. Os irmãos nossos judeus, que a religião deles é a judaica, eles chamam os primeiros livros de Torá, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. O primeiro livro é Gênesis e o segundo é Êxodo. Então nós vamos ver lá no Êxodo, vamos entender o que significa o eu sou. Esses livros, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, que é a Torá, eles têm a autoria atribuída a Moisés. Portanto, Moisés é o profeta da religião judaica, aproximadamente 1.200 anos antes de Jesus, bem antes de Jesus, mais de 1.000 anos, 1.200 anos antes de Jesus. Então ali está escrito no livro Êxodo, capítulo 3, que Moisés,
estava apacentando as ovelhas no Monte Horebe. Apacentar é levar para se alimentarem, né? Estavam ali comendo, né? E ele viu uma sarça ardendo. Uma sarça é uma planta. Ardendo quer dizer pegando fogo. Mas temos que compreender que naquela época, toda a luz que existia era procedente do fogo. Então, quando a pessoa via um clarão, uma luz assim, fora com exceção do sol, ele usava a palavra que estava pegando fogo, né? Porque era uma luz, não tinha outra fonte de luz. Mas, na verdade, o que ele viu foi uma luz espiritual. Porque a planta onde essa luz estava não se consumia. Ele falava, ela queimava, mas não se consumia. Aí ele diz que dessa luz se projetou uma voz que disse para ele, Moisés, este lugar é sagrado. E Moisés se põe de joelhos. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eis que eu ouvi o clamor do meu povo, que está vivendo na condição de escravidão do Egito por mais de 400 anos. E você, Moisés, vai voltar, você vai lá no Egito, para libertar o povo. E o Moisés, recebendo aquela missão, ele se sentiu incapaz de fazer aquilo. Ele falou, mas eu, Senhor, como? Então ele diz, eu estarei contigo. Dando aquela força para o Moisés cumprir a missão que ele está recebendo. Você deve primeiro procurar o seu povo que vive lá no Egito, que são os judeus, que ele era judeu, Moisés. Você explique para eles esse nosso encontro e depois que você vai falar com o faraó. Aí Moisés pergunta assim, mas Senhor, se eu for falar, nem o meu povo vai acreditar. Eles vão perguntar, mas como é que era esse Deus? Qual é o nome dele? Olha a pergunta do Moisés. Eles vão me perguntar qual é o nome desse Deus que apareceu para você. Aí, essa voz diz para ele qual é o nome dele. Ele disse assim, diga a eles que eu sou te enviou. E este é o meu nome para sempre. Então nós aprendemos aí nesse livro, o Êxodo, capítulo 3, que a expressão eu sou, o que significa? É o nome de Deus. Veja que interessante. Ele diz para eles, diga a eles que eu sou te enviou. E este é o meu nome para sempre. Então ele designa a expressão eu sou como o nome de Deus. Quem desejar depois dar uma olhadinha lá no livro Êxodo, capítulo 3. Então, no Velho Testamento, nós vamos encontrar cerca de 7 designações para o nome de Deus. Então, eu sou é uma delas. Outra é Iavé, ou Yahweh. Outra, Jeová, dependendo da tradução, Mas tem também o El, E-L, que é El Shaddai, Elohim. Todos esses são nomes de Deus. E para os nossos irmãos da religião judaica, pronunciar o nome de Deus é uma heresia. Então ninguém pode falar assim, eu sou. Porque se a pessoa falar eu sou, ele está querendo dizer que ele é o próprio Deus. Então se alguém fizer isso, isso vai ser considerado uma heresia punida com a morte. Então, e Jesus usou essa frase. 3 vezes aparece no Evangelho. Ele usou essa frase, eu sou. Nós vamos recordar duas delas. A primeira, Jesus estava conversando com os judeus, com os fariseus, e ele disse assim, aquele que ouve as minhas palavras jamais morrerá. Aí um dos judeus fala, mas como assim não vai morrer? Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Porque Abraão havia vivido cerca de 2.000 anos atrás, antes de Jesus. 1.900 anos. Por acaso você é maior que Abraão, porque Abraão morreu? Você está dizendo que quem ouvir suas palavras não morrerá? Aí Jesus disse assim, em verdade eu vos digo, quando Abraão soube que eu viria, o Abraão se exultou de alegria com o meu dia. Aí eles, mas como?
Você não tem ainda nem 50 anos de idade e diz ter conhecido Abraão? Aí Jesus arremata: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E parou por aí. Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8. Quando eles ouviram Jesus falar isso, está lá escrito no Evangelho, o que eles fizeram? Pegaram pedras para matar Jesus. Ele usou essa expressão: antes que Abraão existisse, eu sou. E Jesus se ocultou deles, né? Então, para nós espíritas, essa frase de Jesus é facilmente compreensível, não há mistério nenhum, né? Conforme a lição que foi lida, né, o Consolador veio esclarecer tudo que estava ali no Evangelho, com um véu que não dava para entender. O Espiritismo veio esclarecer, explicar de uma forma cristalina. O que Jesus quis dizer? Como compreender essa frase de Jesus? Nós aprendemos que Jesus, ele participou da própria criação do planeta Terra com Deus. E tudo que foi surgindo na Terra, as plantas, os animais, o ser humano, tudo sob a coordenação, as ordens de Deus. E quando os seres humanos já estavam mais ou menos adiantados, Jesus, lá no plano espiritual, começou a enviar espíritos elevados aqui para a Terra. Então Jesus enviou, por exemplo, Abraão, cerca de 1900 anos antes dele vir. E o Abraão veio, cumpriu a missão dele, e quando Abraão voltou para lá, Jesus: Abraão, muito bom, você cumpriu sua missão. E Jesus enviou vários outros antes dele vir. Ele enviou o Buda, enviou o próprio Moisés, enviou o Zoroastro, enviou Sócrates e Platão. Jesus não tinha vindo, ele já enviou esses emissários antes dele. Então, quando chegou a época do próprio Jesus vir, ele reuniu esses espíritos que estavam lá no plano espiritual: Abraão, Buda, né, todos os espíritos, do Sócrates, falou: olha, agora quem vai lá sou eu. Aí o Abraão ficou feliz. Falou: nossa, Jesus, o Senhor vai em pessoa? Falou: vou. É isso que ele quis dizer. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas, então, essa expressão eu sou foi considerada uma heresia e tentaram matar Jesus. Uma outra situação em que ele pronunciou foi durante a própria última ceia. Ele anunciou várias coisas que iriam acontecer e ele disse assim: já não estava o Judas lá. Ele falou: digo-vos todas essas coisas para que quando aconteçam, vós saibais que eu sou. E parou. Só que no meio dos apóstolos, isso não foi considerado uma heresia. Eles compreendiam, talvez não com a clareza que nós hoje conseguimos compreender, mas eles compreendiam que Jesus não estava propondo se apresentar como o próprio Deus, porque ele mesmo, em várias passagens do Evangelho, se distingue de Deus. Ele fala que o Pai que me enviou. Mas Jesus também disse uma vez: eu e o Pai somos um. Essa frase de Jesus, entre outras, que levou a Igreja Apostólica Romana a interpretar que Jesus é o próprio Deus. Mas Jesus não estava dizendo que era o próprio Deus. Ele estava dizendo que ele tem uma sintonia tão grande com Deus, que tudo que Deus quer que ele faça, ele no mesmo instante, ele capta e ele obedece. Ele obedece tudo, ele não questiona nada. Por isso, como se fosse um. Ele e o Pai somos um. Então, Jesus também usou essa frase, eu sou, no ambiente da última ceia, e os apóstolos, claro, não se sentiram indignados com Jesus. E Jesus usou essa frase complementando com outros adjetivos, com outras experiências do eu sou. Nós vamos citar algumas, quase todas elas estão no Evangelho de João. Ele diz, e normalmente ele aproveitava as circunstâncias, a situação que estava ali acontecendo, para falar um pouco de si mesmo, né? Não foi isso que ele disse na última ceia? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava falando sobre ele, quem ele é. E ele falou sobre si mesmo outras vezes, usando eu sou. Por exemplo, quando ele estava na cidade de Betsaida, ou Betsaída, próximo ao lago de Genezaré, lá na Galileia, ele fez a multiplicação dos pães, né, que ficou muito conhecido. E todo mundo lá com pães, comendo. O assunto era pão. E Jesus, então, ele diz, em determinado momento: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que come deste pão
viverá para sempre, ou não terá mais fome. Olha que lindo, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que come deste pão não terá mais fome, ou viverá para sempre. Quando ele esteve na cidade de Betânia, atendendo ao chamado de Maria e de Marta para socorrer o irmão Lázaro, que estava supostamente morto, Jesus, quando chegou, eles conversaram sobre a possibilidade de uma ressurreição de Lázaro. Estava todo mundo chorando, né? Jesus, se tu quiseres, pode trazê-los, pode ressuscitar. Aí Jesus disse: eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê e vive, que vive e crê em mim, jamais morrerá. Veja ele falando sobre ele. Eu sou a ressurreição. Eu sou o pão vivo descido do céu. E outro momento ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Como ele deu, né? Eu sou a porta. Aquele que entra por mim será salvo. Eu sou o Senhor do sábado. Essa do Senhor do sábado não falou a frase direta assim, porque estavam questionando ele, porque ele realizou curas no sábado. Aí ele diz: o Filho do Homem, que é ele mesmo, até do sábado é Senhor. Então ele está dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Ele disse na última ceia que nós vimos hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eles saem dali e vão para o Monte das Oliveiras, ele fala a última frase sobre si mesmo. Lá no Monte das Oliveiras, antes de ser preso, ele ainda diz: eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o agricultor. Quem é o pai? Deus, né? Sempre Jesus estava tratando Deus separadamente. Então nós vemos que Jesus, ele usou essa expressão tantas vezes, o eu sou, porque ele é tudo das nossas vidas. Então qualquer situação, mesmo que não está escrito no Evangelho, né? Se ele estivesse na beira de um rio, no Rio Jordão, lá correndo a água, ele podia falar: eu sou a água viva, né? Que leva a vida, o amor para as pessoas. Qualquer situação, ele é a vida. Por isso que ele pode dizer só a frase: eu sou. A gente vai completar com o que a gente quiser, porque ele é tudo nas nossas vidas. Ele pode ser o pão para alimentar nossas almas, né? Lembrem vamos lembrar da oração Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia. Olha o pão nosso, quer dizer, que pão é esse? É o próprio Jesus, o Evangelho de Jesus. Ele é o pão vivo descido do céu. Então, é esse o sentido do eu sou, né? Essa palavra dita sozinha significa o nome de Deus. E o próprio Jesus utilizou essa expressão a si mesmo 3 vezes, né? Dizendo que ele era eu sou. E levou muitos dos judeus a interpretar que Jesus estava afirmando que ele era o próprio Deus, mas não era isso que Jesus estava afirmando, que ele está em comunhão tão grande com Deus que tudo que Deus quer ele faz. Então vamos examinar agora o caminho, né? Nós já vimos qual foi o contexto que Jesus pronunciou essa frase, nós já vimos o que significa o eu sou, e várias vezes que Jesus usou o eu sou para si mesmo. Vamos analisar agora o caminho. Quando Jesus falou essa frase, vejam que interessante, foi no final da última ceia. E depois dali eles saíram e foram para o Monte das Oliveiras. Poucas horas depois ele já foi preso, ele não teve mais contato com os apóstolos. Só que essa frase que Jesus falou, os apóstolos levaram tão a sério como uma revelação. Uma revelação. Tanto que as pessoas começaram a se designar. Os cristãos no início não eram chamados de cristãos, eram chamados de homens do caminho, ou seguidores do caminho. Jesus falou que eu sou o caminho, e ele era o caminho. Bom, se ele é o caminho, todas as pessoas que querem seguir Jesus são seguidores do caminho.
nós vamos encontrar a demonstração disso no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Esse livro, que vem logo depois do Evangelho de João, é o livro de Atos, né? Cuja autoria é atribuída a Lucas. E no capítulo 9 está escrito que o Saulo de Tarso, que no início era o perseguidor dos cristãos, ele soube que lá na cidade de Damasco tinha um grupo. Saulo estava em Jerusalém, e ele soube que lá em Damasco, né, hoje a capital da Síria, tinha um grupo de cristãos que estava crescendo, né, e que o líder daquele grupo era o Ananias, né. Aí o Saulo, ele foi pedir uma autorização ao chefe do Sinédrio. Ele foi pedir uma carta de autorização, para que ele pudesse fazer a viagem de Jerusalém até Damasco, e quando chegar em Damasco, está escrito lá no Atos dos Apóstolos, trazer presos para Jerusalém todos os que pertencessem ao caminho. Ou seja, pertencer ao caminho era pertencer a Jesus, era ser seguidor de Jesus. E nós vamos encontrar a confirmação dessa designação no livro... fugiu um pouquinho, já vai vir. Paulo e Estevão. Essa obra transmitida, ditada pelo Espírito Emmanuel e recebido pela mediunidade abençoada de Chico Xavier. Para mim, foi o livro que mais me emocionou até hoje, esse livro Paulo e Estevão. Ele é muito emocionante, né? Belíssimo, né? Balançando a cabeça desse leu, né? No capítulo 3 desse livro Paulo e Estevão, tem o título Jerusalém. Nesse capítulo 3, Jerusalém, o Espírito Emmanuel, ele explica que os seguidores do Cristo, nos primeiros tempos, eram chamados de homens do caminho, ou apóstolos do caminho, ou seguidores do caminho, ou irmãos do caminho. Ou seja, não eram chamados de cristãos. E ele relata que alguns amigos do caminho doaram para Pedro, o apóstolo, um casarão antigo, para ele ali edificar as primeiras obras de assistência, de acolhimento às pessoas em sofrimento. E esta casa, esse casarão, ficou conhecido como a Casa do Caminho, né? Que aqui no Guará tem uma instituição com esse nome. E essa Casa do Caminho ficava na estrada que vai de Jope, que fica no litoral, um porto, para Jerusalém. Era no caminho. Então, alguns que analisam essa expressão Casa do Caminho interpretam que o nome Casa do Caminho era devido a esta casa ficar no caminho de Jope para Jerusalém. Mas não era por esse motivo. A Casa do Caminho queria dizer que era a casa dos cristãos, porque assim eram designados os cristãos no início. Então vejam a força que teve essa expressão de Jesus quando ele respondeu ao Tomé. Quando Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus fala: eu sou o caminho. E depois ele complementa: a verdade é a vida. Então os cristãos, dos primeiros primitivos, ali iniciais, do início do cristianismo, eram designados de homens do caminho, apóstolos do caminho. E nesse livro Paulo e Estevão, mais adiante, o Emmanuel vai nos explicar que o apóstolo Lucas, o próprio autor do livro Atos dos Apóstolos, ele propõe, né, para o Paulo de Tarso, agora convertido: mas por que nos chamamos pessoas do caminho? Se nós somos seguidores de Jesus Cristo, por que não nos chamarmos de cristãos? Aí o Paulo falou: você tem razão mesmo. Aí ele começa a divulgar isso, e a partir daquele momento, nós passamos a ser designados de cristãos, como é até hoje. Mas no início não era caminho, né? Então essa é a origem do significado dessa palavra caminho. Mas ela também tem um significado espiritual. E graças à doutrina espírita nós podemos conhecer o significado espiritual dessa palavra caminho. No livro Vinha de Luz, também ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido por essa mediunidade de luz do Chico Xavier, a lição 176 tem o título O Caminho. Olha que beleza, né? O Emmanuel, ele pega uma frasezinha ali do Evangelho e explica para nós o que significa. Se não tivesse essas obras, como é que a gente ia saber o que significa, né? Vejam a gratidão que a gente tem
a gente deve, né, ao Chico Xavier, ao Emmanuel, ao André Luiz, que eles explicaram para a gente o que significa. E nessa lição do livro Vinha de Luz, 176, o Emmanuel nos esclarece o seguinte: olha, aquele que quer estar a caminho com Jesus, ou seja, caminhando com Jesus, tem que fazer 3 coisas. Aí quando a gente lê, falou, opa, tem que memorizar isso aqui e colocar em prática. A primeira, aprender sempre. A segunda, servir diariamente. E a terceira, renovar-se incessantemente. O Emmanuel diz claramente que aquele que quer estar a caminho com Jesus, quer estar caminhando com Jesus, tem que aprender sempre. Servir, quem me ajuda aí, quem consegue memorizar? Servir diariamente e renovar-se incessantemente. Vamos analisar rapidamente essas 3 orientações do Emmanuel. Aprender sempre. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos essa mesma orientação: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Por isso que o Espiritismo tem tanto estudo, tem tantas palestras. Né? Nosso irmão Paulo, antes de começarmos a reunião, convidou a todos: olha, os grupos de estudo vão retomar presencialmente. Então vamos participar, é uma oportunidade preciosíssima, participar desses grupos de estudo. Aprender sempre. Participar das palestras, né, como hoje, todas as palestras, em casa, estudarmos a própria Bíblia, as obras espíritas. Mas é muito importante percebermos o alcance dessa palavra aprender. Aprender, ela tem um significado de mudar de comportamento. Para eu dizer assim, agora eu aprendi esse negócio. Se eu aprendi, será que eu mudei para melhor? Claro, tem que mudar para melhor, né? Do jeito que eu era, agora eu estou um pouquinho melhor? Estou, então eu aprendi. Eu aprendi, agora eu sou capaz de repetir de memória, já sei tudo. Mas eu não mudei, continuo a mesma pessoa, ainda não houve aprendizado. Houve conhecimento e houve memorização. O aprendizado somente ocorre quando a gente muda para melhor. A gente se torna uma pessoa melhor. Se a gente era uma pessoa estressada, né? Lá no nosso grupo, no Cantinho da Fé, tem umas senhoras que participam com a gente no sábado à tarde, e uma delas deu um depoimento assim, que a gente gostou tanto de ouvir, falou: olha, você sabe que eu percebi que eu mudei muito antes de eu participar dos estudos aqui, e eu, qualquer coisa que o pessoal falava, eu já me alterava e gritava e queria me impor, eu ficava nervosa. Hoje a pessoa fala, eu já ouço assim, fico calma, não me altero. E as pessoas estão até estranhando o meu jeito. Veja que interessante, né? E é uma pessoa que na hora da reunião ela nem fala, fica calada, mas ela aprendeu. Ela ouviu aquela explicação e ela se modificou. Mas ela não é capaz de explicar direito, mas ela aprendeu. Aprender é mudar de comportamento. O segundo, servir. Qual é a frequência que a gente tem que servir? Servir diariamente. Né? Veja que o Espiritismo veio nos trazer uma nova proposta do que é caridade. Muito diferente daquela ideia que a gente tinha, pelo menos eu tinha, vou lá uma vez por mês, ou uma vez por semana, participar lá das cestas básicas da caridade. A caridade é diária. Por quê? A caridade, segundo eu entendia Jesus, é um sentido muito mais amplo. É claro que levar o alimento, a roupa, o remédio, é uma caridade muito importante. Mas o campo da caridade é vastíssimo. Por exemplo, a caridade das palavras. Né? Se você está convivendo com alguém, um familiar, um colega de trabalho, ou uma pessoa, um conhecido, que você encontra e vê que essa pessoa está desanimada, está deprimida, está triste, e você se aproxima dela, conversa um pouquinho com ela, eu estou vendo que está vendo, vamos conversar um pouco, vamos ficar assim, não, vamos reagir. Olha, eu sou seu amigo, vai dar tudo certo, vamos confiar em Deus. Aí no final daquela conversa, aquela pessoa está mais animada, aí ela fala: puxa, foi tão bom conversar com você, sabe, eu estava assim para baixo, mas agora eu estou com mais esperança. Isso é considerado uma grande caridade. Não é nem pequena nem média, é grande. E todos nós temos condições de fazer isso.
levar palavras de estímulo, de esperança. Por isso também que temos que tomar cuidado nas nossas chamadas redes sociais, né? Somente transmitirmos mensagens que levam esperança e consolo. Aquelas notícias ruins, negativas, falando mal dos outros, para que a gente vai passar para os outros? Está todo mundo já até aqui cheio, ninguém aguenta mais notícia ruim. Então vamos ser nós aqueles que vão enviar mensagem de estímulo, que a pessoa lê e fala, nossa, essa mensagem chegou para mim na hora certa. Olha, parece que a pessoa adivinhou o que eu estava precisando. Aquelas palavras que falam, olha, você é capaz, você dá conta, você vai superar tudo isso. Vamos lembrar que Jesus nos ensinou que Deus, nosso Pai, é um Pai de infinito amor e Ele não permite que nenhum de nós, de nenhum dos seus filhos, seja submetido a uma experiência que não sejamos capazes de dar solução. Então, se você está passando por uma dificuldade, um desafio grande, às vezes no âmbito dos estudos, no âmbito do trabalho, às vezes no âmbito profissional, financeiro ou doenças, tenha certeza que você é capaz de vencer isso. Porque Deus não te submeteria a uma experiência que você não fosse capaz de dar a solução. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz porque a gente não está acreditando em nós mesmos nem em Deus. Por isso que a gente tem que ficar sempre ouvindo esses estudos aqui, várias e várias vezes. Porque a gente tem que aprender isso. Não, eu sei que está difícil, não estou vendo a saída, mas eu sei que tem. Se não tivesse, Deus me colocava nisso aqui. Deus é um Pai de amor, né? Servir diariamente, né? E renovar-se incessantemente. Então, cabe a cada um de nós examinar a si mesmo, falar como é que eu estou hoje, comparado com como eu era 3 anos atrás. Será que eu estou uma pessoa mais calma? Nem que seja um pouquinho, mas um pouco mais calmo, mais equilibrado. Eu já escolho um pouco mais as palavras, eu evito falar coisas negativas, eu estou menos egoísta, hoje eu presto mais atenção na necessidade dos outros. Antes eu prestava atenção só nas minhas coisas, eu queria saber dos outros. Hoje eu já me interesso pelos outros. Então está havendo progresso, renovar-se incessantemente. Então é isso que nos ensina Emmanuel sobre o caminho. E sobre a vida. No mesmo livro, Vinha de Luz, agora na questão 175, tem o título A Vida. A outra foi a 176, tem o título O Caminho. A 175, A Vida. E ali o Emmanuel diz o seguinte: existe uma verdade integral. E qual é essa verdade integral? Ele diz que a verdade integral é Jesus. Jesus é toda a verdade, está nele. Por isso que nós temos que estudar tanto o Evangelho, ler e reler, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, essa coleção do Emmanuel, que está nos auxiliando a compreender o Evangelho, porque ali está toda a verdade. Só que nós só conseguimos alcançar uma parte da verdade. Mas quando a gente volta, estuda de novo, opa, agora minha compreensão da verdade está se ampliando. E um dia nós vamos falar, agora eu enxerguei toda a verdade. Nós só alcançamos uma parte da verdade. Mas toda a verdade está ali, é Jesus, o seu Evangelho de amor e luz. E finalmente a palavra vida. Qual o sentido de vida? Nós vamos encontrar a explicação numa epístola de Paulo de Tarso aos Efésios. Ou seja, ele escreveu aos cristãos que estavam vivos, encarnados, morando na cidade de Éfeso, onde hoje é a Turquia. Ele escreveu assim, isso está no Evangelho, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Fiquei um pouco na dúvida agora, acho que é o 5. Ele escreveu assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Olha que frase, né? Que chamamento, olha. Acorda, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Então ele usa 2 palavras para designar aquelas pessoas que estão dormindo ou estão mortas do ponto de vista espiritual. Nós estamos encarnados aqui, estamos com o corpo andando, fazendo tudo. Mas às vezes espiritualmente está morto. O que é uma pessoa morta? O que é uma pessoa viva? O vivo, quem está vivo, tem essa vontade de aprender, tem essa vontade de servir,
de se renovar. Por isso que hoje, por exemplo, um domingo, à tarde, né, final da tarde, tenho certeza que todos que estão aqui, se quisessem, arrumavam justificativa para não vir. Falar, hoje eu não vou, porque eu tenho o meu amigo que está fazendo um churrasquinho, ou hoje tem minha visita do meu parente, e hoje chegou a visita aqui em casa. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa fácil. Mas quando a gente quer, quando a gente está vivo, tudo que aparece para a gente, agora eu não posso. Eu tenho que ir lá, a gente quer estar aqui. Porque a gente está vivo, a gente se sente bem estar aqui. Isso é um sinal que estamos vivos. A gente quer estar aqui porque a gente sente falta de Jesus, a gente quer estar em contato nesse ambiente com Jesus, é estar vivo. O que é estar morto ou estar dormindo? Né? Esse estar dormindo, a própria psicologia veio desenvolver esse tema, designando a consciência de sono. A pessoa que está com consciência de sono, ele está dormindo, ele só enxerga a si mesmo. É uma pessoa que está vivendo uma experiência de um egoísmo exagerado, ele só pensa nele, nas coisas dele, não quer saber da necessidade dos outros. Está dormindo ou está morto. Mas quando a gente começa a participar da campanha Alta de Souza, que o Paulo convidou, dos grupos de estudos, de visitar uma pessoa que está doente, de vir aqui para o centro, a gente está vivo. Estamos buscando nos melhorar. Então, estar vivo é procurar se melhorar sempre, ser cada vez mais humilde, praticar mais a caridade, se interessar pelo bem-estar do outro. Quanto mais a gente se interessa pelo bem do próximo, maior o nosso bem-estar. Esse é o grande segredo ensinado pelo Espiritismo. Quanto mais a gente se dedica para o bem-estar do próximo, maior o nosso próprio bem-estar. E aí a gente se sente vivo. Então é isso, meus irmãos. A nossa reflexão da tarde, noite de hoje. Graças à doutrina espírita, né, hoje temos condições de ler essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e compreender toda a sua extensão. Né? E Jesus pronunciou essa frase ali no ambiente da última ceia, quando Tomé questionou a ele, Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O eu sou, conforme aprendemos, no livro Êxodo, capítulo 3, é a própria designação do nome de Deus. E Jesus usou isso para si mesmo, porque ele estava em sintonia perfeita com Deus. E ele usou várias vezes designando a si mesmo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira. Depois do caminho, nós aprendemos que os cristãos do primeiro tempo eram designados de pessoas do caminho. Ser pessoa do caminho quer dizer que ser cristão. Casa do caminho era a casa dos cristãos. E depois passou a ser chamado de cristãos. A verdade, toda a verdade é Jesus, está no Evangelho de Jesus. Por isso devemos estudar repetidamente o Evangelho de Jesus. Nosso amigo José Luiz coordena um grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma obra fundamental nas nossas vidas. E finalmente a vida é estarmos vivos, com vontade de aprender, de nos reunir, de participar dos grupos de estudo, das campanhas Alta de Souza, de ajudar o próximo, de servir, de estar vivo. Senão, a gente tem que ouvir aquela frase do Paulo de Tarso. Acorda, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção com que nos ouviram e nossos votos de muita paz para todos. Graças a Deus.